primera exponente, que es la doctora Ana Luisa Molina. La doctora Molina es licenciada en Historia, tiene una maestría en Educación por la UNES Campus de Marilla, doctora en Historia por la Universidad Federal de Paraná. Actualmente es profesora asociada en el Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Londrina y tiene experiencia en el campo de la historia, con énfasis en historia y didáctica, trabajando principalmente en los siguientes temas: enseñanza de la historia, lenguajes visuales en la enseñanza de la historia, imágenes y enseñanza de la historia. Realizó 2 instancias postdoctorales en la Universidad Federal de Fluminense y en el Instituto de Artes de la UNICAM. Participa en el grupo de investigación Cultura Visual, Imagen e Historia. Doctora Eloísa, la palestra es suya. Se precisa tradução de alguma coisa, é somente falar, né? Sim, eu agradeço. Bom dia a todos. Eu agradeço a possibilidade em apresentar algumas questões sobre um trabalho desenvolvido em 2016. Eu enviei uma apresentação em PowerPoint. E aí Sim, nós podemos... então... Tatiana querida, Tati querida. Sí, estoy tratando de... No. Le puedes solicitar a la profesora Ana Eloísa que se escucha muy bajito cuando ella habla. Professora, sua fala está muito baixa. Tá bem, eu vou tentar falar mais próximo ao microfone. Melhorou assim? Ahí se escucha mucho mejor. Muchísimas gracias. Eu que agradeço, Alda. Então, bom dia a todos. ¿Se ve? Sim, ¿Se ve? sim, Perdón, ¿se ve Ok. Bom dia a todos. Bom dia, professora Mieck. Um prazer conhecê-la e ao seu trabalho. Bom dia aos colegas que participam do centro. Gostaria de agradecer ao professor Aldo pelo convite, pela possibilidade e oportunidade de apresentar esse trabalho que foi desenvolvido em 2015 e 2016, juntamente com a professora doutora Maria Renata da Cruz Duran, que é da área de História Moderna, onde foi possível apresentar obras, peças teatrais de William Shakespeare, numa atividade de estágio supervisionado, então, para alunos do ano final da licenciatura em História, aqui da Universidade Estadual de Londrina, para alunos cegos, que estudam e trabalham no Instituto Roberto Miranda. Tatiana, pode, por gentileza, apresentar a primeira lâmina? Tatiana? Eu não consigo nem ouvir, nem ver ninguém. ¿Se ve? Não consigo ver a apresentação, Tatiana. Só estou vendo o seu nome. Voy de nuevo. ¿Ahí sí? Sim, agora sim. Muito obrigada. Então, essa foi uma atividade desenvolvida, como eu disse, em 2015, junto com a professora Maria Renata da Cruz Duran, que ela é professora da área de História Moderna da nossa instituição, e essa atividade ocorreu, então, no ano final da licenciatura em História, que são 4 anos aqui no Brasil, e nós tivemos como ponto de partida as peças de William Shakespeare, no sentido de pensar não só as características do trabalho e da universalidade, né, das questões colocadas para o humano, para o homem moderno, para a política, para a própria sociedade, e adaptar essas questões então, para alunos cegos que estudam e trabalham no Instituto de Instrução e Trabalho Roberto Miranda. Essa atividade ganhou um prêmio em 2016 pela Fundação Carlos Chagas,
na categoria de experiência inovadora nas licenciaturas, como atividade de licenciatura. Então, esse é um resumo dessa apresentação. Tatiana, por favor, a próxima. A próxima lâmina, por favor. Então, a pergunta inicial é: por que estudar Shakespeare? Pode ser essa mesma, Tatiana. Isso, pode ser essa mesma, obrigada. Então, os alunos fizeram essa primeira questão, porque é importante estudar Shakespeare hoje, né? Então, além da universalidade das questões que se colocam para nós ainda hoje, né? Então, discutir não só a questão dos sentimentos, a questão da complexidade do ser humano, mas também a conformação desse homem moderno. O que se apresenta, então, nessa conformação, nesse período de grandes transformações culturais, religiosas, ideológicas e científicas. Além de tudo, uma possibilidade de se pensar a formação das linguagens nacionais, né, a emergência das linguagens nacionais, e a partir daí pensar também a história da cultura. De certa forma, é só lembrar que linguagem e imagem estão muito relacionadas, e dessa forma, o ler, o ver, o imaginar estão também entrelaçados. Então, usar as peças, os trabalhos, os temas de Shakespeare nos faz pensar também o como que esses elementos ainda são contemporâneos. Então, se o nosso projeto, dentro de História Moderna, que foi o foco apresentado pela professora Maria Renata, se coloca na formação do individual, da individualidade, e isso vai impactar tanto as escritas como a pintura, e desenhar esses tempos, né? Essa invenção da modernidade, ou a própria ideia de modernidade, nos colocam também para reflexões no contemporâneo. Por favor, o próximo slide, Tatiana. Aqui é só uma brincadeira, né, de lidar com o Shakespeare nessa referência com o Andy Warhol, em que ele, na verdade, discute essa questão não só da massificação, né, mas também pensar como que essas referências ainda são vivas. Vou apresentar as fases desse processo, né, do processo que nós desenvolvemos junto com os alunos, porque nós utilizamos também a questão tecnológica, né? Então, os elementos de acesso comuns, para que essas referências, principalmente na gravação das peças, já que a voz, a oralidade é importante para o professor, para a formação desses futuros professores, mas também em termos de uso de referências tecnológicas. Então, nessa primeira fase, houve a discussão desses textos, de se pensar a tecnologia em sala de aula, mas também de proporcionar a esses alunos, mesmo que sejam, em sua maioria, nativos digitais, também pensar uma prática das próprias questões e pensar e questionar o próprio processo de acesso a essa tecnologia e as questões postas pelo digital. A próxima lâmina, por favor. A segunda fase, então, foi o trabalho com a gravação das peças, né? Então, ler, especialmente as peças, se colocou uma atividade prática muito importante para esses alunos, na medida em que faz com que eles refletissem não só a tonalidade, não só a questão da ironia posta muitas vezes, mas também como que a palavra tem o seu sentido e tem um poder político muito grande. Então, pensar não só a trivialidade dessas palavras, mas também a construção de um discurso e
praticamente na construção do discurso, a construção imaginária das cenas. Nós iríamos falar, então, para alunos cegos, em que eles Professora Heloísa, Pois não? se pode falar mais devagar, porque os participantes eles estão pedindo compreensão da língua, porque não compreende inglês e não compreende português, então, se precisar, vou traduzindo. Tá certo, desculpe. É que a solicitação para ser em inglês foi de vocês, né? Eu poderia ter feito em português, mas... Ah, tá. Então, tá bem, eu tento falar um pouco mais devagar, desculpe. Ok. Bom, retomando, a segunda fase, então, foi a gravação das peças shakespearianas. Nesse processo, a ideia era pensar, principalmente, não somente o poder da voz, mas o poder dos discursos que essas peças apresentam. Considerando que o uso da linguagem ela é política e que ela também proporciona referências imaginativas, referências de construções visuais mentais. Nós temos que pensar que o público que seria atendido são alunos com faixas etárias, né, muito distintas, por exemplo, de 16 a 65 anos, com diferentes graus de acesso ao estudo e que tinham variadas formas de cegueira. Alguns tinham subvisão, outros eram cegos completamente. Pensando que alguns eram cegos por nascimento e outros tiveram essa cegueira adquirida por uma doença, por exemplo, diabetes, ou então por um acidente. Então, esse Doutora, foi... vamos... Doutora, me desculpa, a gente está pedindo tradução no chat. A senhora fala na minha espaço, eu vou traduzindo em cima, tá? Tá bem, então. Você quer que eu retorne a partir do início da segunda fase? Não, continua. Continua. Tá bem, então. Então, as peças foram gravadas utilizando o programa Audacity, que é um programa Entonces las piezas fueron grabadas bajo el programa Audacity, que es un software para la grabación de estas piezas. Isso, e que é a licença livre. Que es de licencia libre, es un software libre. Posteriormente, os grupos foram organizados. Después los grupos se fueron organizando E os en relación estagiários encorajados en estado estacionario. a utilizar os seus próprios equipamentos, por exemplo, celulares. Y ellos fueron motivados a que usaran sus propios materiales, como los celulares, los micrófonos, en el fondo todos los insumos que ellos podían tener. Isso. E aí, pensar a forma de gravação. Claro, y se pensaron las formas de grabación. Uso de músicas. Con música. Pensar o silêncio nas salas de aula, porque eles gravavam na universidade também, na sala de aula da universidade. Claro, y ahí la dificultad era garantizar los espacios de silencio en las salas de clases porque grababan en la universidad, así entre otras cosas que tuvieron que sortear como dificultades. A próxima lâmina, por favor, Tatiana. Essa aqui é uma foto de pensar o Hamlet. Esta es una foto ¿de quién? Hamlet, ser ou não ser? Una foto de parodia a Hamlet.
Con la pregunta clásica del ser y no ser. É só atentar para o perfil do aluno, Que es un importante cuestionamiento para poder analizar el perfil de los alumnos. que se aproxima tanto à ideia de Shakespeare que temos, Y también se acerca mucho a la idea de Shakespeare que tenemos, mas a atualidade das tatuagens e do boné. pero actualizado con los tatuajes y con los piercing. Graças. O próximo, por favor, Tatiana. A terceira fase En la tercera clase acerca de la preparación de las clases, classes no sentido de plano de aula, pensar as aulas, né? Não sei se o termo é y las classe. clases, las clases en el entendido de la planificación de de la sala de clases y del dar la aula. Ótimo, é esse o termo mesmo, né? Então, a ideia foi recortar as peças, discutir na La sala de aula, La idea fue hacer un recorte de las piezas y discutirlas en la sala e compartilhar na comunidade virtual entre os alunos. y compartir los hallazgos de la comunidad entre los alumnos. Desta forma, publicizar esse material Y de esta manera publicitamos el material e compartilhar questões entre os alunos. y pudimos ir compartiendo los asuntos y las problemáticas entre los alumnos. Próxima fase, por favor. Este é o exemplo do Classroom dos alunos. Este es un ejemplo del classroom, de cómo se ve la imagen del classroom de los alumnos. Que são os estagiários. Então, a entrega dos planos de aula, os posts das peças. Y aquí aparece cómo se entrega la planificación, las partes de las piezas, las láminas que ellos están trabajando. Todos os alunos, então, viam a planificação, né, dos outros grupos. Então, houve Y la planificación es abierta para que todos los alumnos vayan viendo cuál es la planificación de los otros grupos. Sim. A próxima, por favor. A quarta fase, en la cuarta fase é a revisão la revisión de las actividades. Chegou-se a um consenso da divisão se llegó al em consenso, 3 grandes grupos. Se llegó al consenso de dividir esto en 3 grandes grupos. Inglaterra moderna e o teatro elisabetano. La Inglaterra moderna y el teatro elisabetano. Vida e obra de Shakespeare. La vida y obra de Shakespeare. E as análises de alguns aspectos específicos de algumas peças. Y el análisis focalizado y específico de algunas obras de Shakespeare. Delimitamos, então, 4 peças. Entonces se delimitaron 4 piezas como las importantes de ser analizadas acá. Rei Lear. El Rey Lear. O Mercador de Veneza. El Mercader de Venecia. Enrique VIII. Henrique VIII e Medida sobre Medida. Y Medida sobre Medida. Considerando que essas peças nós vamos discutir questões políticas, questões econômicas, questões sobre o preconceito, por exemplo. Y considerando que en relación de estas piezas, la discusión es política, económica y en relación también de los prejuicios, por ejemplo, en el Mercader de Venecia. A quinta fase foi aprofundamento teórico. La quinta fase fue una profundización teórica. Em que foi discutida educação para jovens e adultos.
en que se discutió sobre el estado de la educación de jóvenes y adultos. Ensino de história para deficientes visuais. ¿Cómo enseñar la historia para quienes tienen discapacidad visual? E o uso de recursos literários no ensino de história. Y la discusión sobre el uso de los recursos literarios para la enseñanza de la historia. Então, os textos estão aqui listados. Los textos fueron actualizados. Como Valdirene Simão, de 2015, né, estratégias, recursos e estratégias para ensinar pessoas cegas ou com baixa visão. Como por ejemplo el texto de Simón 2015 de recursos y estrategias para la enseñanza de la gente con ceguera y baja visión. Luciano Paixão, o uso de recursos didáticos no ensino de história para cegos. Con Paichá 2011, con el uso de recursos didácticos en la enseñanza de historia para gente con visualidad impedida. E texto de minha autoria, que era Diálogos Possíveis entre o ensino de história e a literatura shakespeariana. Y el otro texto de mi autoría del año 2000 que dice que los posibles diálogos entre la enseñanza de la historia y la literatura shakespeariana. Próxima lâmina, por favor. Então, esses são os alunos atendidos, 2 salas. Esta es la relación de los alumnos atendidos, que sus edades consistían entre 16 y 65 años. Y tenían 5 hombres y 2 mujeres. Isso. A sala 2 são 5 homens e 3 mulheres, com idades entre 18 e 70 anos. En la sala 2 habían 5 hombres y 3 mujeres con edades entre 18 y 70 años, y en esa sala ahí teníamos gente con visualidad impedida o baja visión. Tinha subvisão, baixa visão ou totalmente cegos, né? Y teníamos de los 3 niveles, de baja visión, totalmente ciego, y con problemas de media visión. Sim. A próxima, por favor. Essa daqui é a página ou o sítio do Instituto Roberto Miranda, desculpe. Esta es la página del Instituto Roberto Miranda, en el que se trabaja la instrucción y trabajo para ciegos. Isso. A próxima, por favor. As estratégias que foram utilizadas, né? Las estrategias que se utilizaron. Encontro com o diretor e coordenador pedagógico. Fueron coordinadas con el coordinador y el director pedagógico. Para perceber as peculiaridades do ensino para esses estudantes. Para poder consignar y percibir las particularidades de enseñanza para estos estudiantes en particular. Preparo de material didático. La preparación de material didáctico. Foram construídos mapas tácteis. Que se construyeron mapas táctiles. Con texturas y odores. Y esto consistía no solamente con lo táctil, sino que además tenían texturas y olores. Então, projetamos mapas do Reino Unido. Y proyectamos mapas del Reino Unido en grandes dimensiones. Isso, em grandes dimensões, e a face do escritor inglês, né, de Shakespeare. Para poder acercar las fases del escritor inglés. Usando linhas, algodão, material... Usando líneas, material olfatorio con especies como canela y clavos de olor. Isto, para os alunos cegos emergirem, né, de imersão em imersão nesse período histórico. Para poder generar una experiencia de inmersión los alumnos ciegos en la historia.
houve a seleção também dos trechos das peças para a audição. También se adicionó una selección de piezas de audio para que ellos pudieran completar la inmersión. A próxima lâmina, por favor. ¿Se ve? Aqui é um relato do estagiário. Aquí tenemos el relato de un estacionario Em que diz da importância desse encontro com a diretora e com a professora Cirlei, y que habla de la importancia de, de su estancia con la directora y con la profesora Shirley. ex-aluna do Instituto. Ela é Ella es cega alumna del instituto, ella es ciega e agora é professora do Instituto. y ella como exalumna del instituto ahora se convirtió en profesora del instituto. Esse encontro foi essencial para os estagiários, Ese encuentro fue súper importante para los que estaban becados ahí, para los estantes ahí. Isso, para conhecer o método Braille e os instrumentos utilizados, os instrumentos de trabalho dos professores utilizados no Instituto. Para que ellos pudiesen acercarse y conocer el método Braille, los instrumentos y herramientas que se utilizan ahí para poder trabajar. Próxima lâmina, por favor. Esse aqui é um encontro com a professora Cirlei e ela demonstrando o método Braille. Y aquí está el encuentro con la profesora Shirley demostrando cuál era el método Braille, cómo se trabaja. Próxima lâmina, por favor. Esse aqui é um exemplo da atividade proposta. Y acá, como ejemplo de las actividades que se propusieron, o grupo trabalhou com a peça Rei Lear. Y el grupo acá trabajó con la pieza del Rey Lear. No primeiro momento, contextualizou o período moderno. Y en la primera parte lo contextualizaron al periodo moderno relacionando con la situación política de Brasil hoy día. E justificando o porquê estudar Shakespeare hoje. Y tuvieron que justificar cuál era la importancia y el porqué de estudiar a Shakespeare hoy día en el mundo. Depois, falaram sobre a vida e a obra do autor, contextualizando o autor das peças, no caso Shakespeare. Y también ellos en la segunda parte contaron cuál era la vida y la obra del autor, contextualizándolo también al día de hoy. Eles identificaram os aspectos políticos que permearam o trabalho, relacionando com a política do Brasil e aproximando da realidade dos alunos. Entonces ellos no solamente se aproximaron al aspecto político que permeaba el trabajo de la obra original del King Lear, sino que hicieron una relación con los sucesos políticos que ocurren hoy día en Brasil, para poder en el fondo hacer el encuadre con la realidad. Sim. O material produzido foi a imagem de Shakespeare, com o uso, então, de especiarias como falado, como cravo e canela. Y el material que se utilizó como producción de Shakespeare fue la imagen de Shakespeare adaptada en relieve con experiencias táctiles, y además de eso se utilizó la experiencia olfativa también con clavo, olor y canela. Para além dos aspectos políticos, tivemos a emergência... Para ir trabajando los aspectos políticos, tivemos uma referência melancólica. Tuvimos una experiencia un poco melancólica. A velhice e o abandono pelos filhos. Había un hombre que había abandonado a sus hijos dentro de la clase. O que tocou de forma muito profunda aos alunos mais velhos ou de mais idade daquela sala de aula. Y eso generó una experiencia emocional
y tocó a los estudiantes que eran mayores en esa sala de clase. A próxima, por favor. Essa é a fotografia desse grupo do Rei Lear. Essa aqui é a produção do mapa táctil pela a estagiária Paola. Y aquí aparece la pasante Paola haciendo la creación de su mapa táctil. A próxima, por favor. Esse é um relato do estagiário. Acá tenemos uno de los relatos que do dice, grupo Medidas. tratamos de poner atención a su voz a través de los recursos que se pusían en el contenido. E eles consideraram a experiência extraordinária. Y se consideró como especialmente experiencia extraordinaria, especialmente la lidando investigación com de quienes... pessoas que são esquecidas, né, nos cursos de licenciatura. Y esta experiencia fue extraordinaria, especialmente haciendo la investigación con gente que habitualmente son olvidados en la mayoría de los cursos de licenciatura o de pregrado. Próxima, por favor. Esse aqui também é uma referência moderna. Esse daqui é um relato também dos estagiários, que aqui trabalhando com o grupo Mercador de Venezas, né? Aquí aparece la experiencia y los reportes internos sobre el mercader de Venecia. Pensando, voltado para um público de uma faixa etária maior que os estagiários. Y pensando que en el público que estaba conformando esto era de una fase etaria mayor. E refletindo sobre outras formas e materiais. Y acá trabajamos con otras formas de componer materiales como futuros profesores. Como futuras protecciones. Querida Tatiana, disculpa que te interrumpa, ya estamos en el tiempo de la palestra de la profesora. Aqui. Sim. Eu finalizo com só essa fotografia dos alunos estagiários, os alunos do Instituto. Y aquí finalizamos con algunos pasantes de los alumnos do Instituto. Isso a última, por favor, que é o meu e-mail. Y agradezco la oportunidad. A Agradezco mucho la oportunidad y aquí está mi mail para quienes quieran contactarme.